Sou Parracho. Joaquim Rodrigues, com muita pena dele, ele não tinha Parracho no nome, era só Joaquim Rodrigues, mas era conhecido por todos, Sou Parracho. O primeiro contacto que eu tive com o Sou Parracho era bem jovem, andava na escola primária. E nós, miúdas da primária, sentíamos encantados a ir ao mercado municipal, em que ele nos levava lá e contava histórias sobre Benavente, sobre os objetos que ele recolhia. Imensos objetos. Caixas de sardinhas, ferros de engomar, chocalhos, tudo havia naquele sótão. Era um deslumbramento para qualquer criança. Ainda por cima, crianças que não tínhamos muitos brinquedos e ter o privilégio de ir ao mercado e poder ver e ouvir o Sou Parracho. Pôs-nos à descoberta de muita coisa sobre Benavente. O meu pai para mim, foi um exemplo de homem, de pai. Eu acompanhava-o muito em festas porque ele era muito solicitado. A minha mãe não estava assim muito virada para esses assuntos. E então eu acompanhava nas matanças de porco, nas festas, e depois era sempre aquelas danças que ele fazia que eu ficava aterrorizada porque tinha sempre muito receio que ele caísse. É giro e acho que e ao mesmo tempo é emotivo falar de Sou Parracho, porque acho que foi das pessoas mais curiosas que conheci e que tive o privilégio de contactar de perto com ele, porque era uma pessoa realmente muito especial, porque ele era um autodidata, acho que tinha a preocupação realmente de acumular coisas, chamemos-lhe assim, porque eu acho que ele começou por ser um acumulador. E como conhecia todo o mundo e não tinha pejo nenhum em dizer assim, ó rapariga, dá cá essa coisa que tu lá tens em casa, porque isso é preciso que depois vai ficar para o museu. O Sr. Parracho, para mim, foi uma pessoa particularmente interessante porque revelou várias facetas para além daquela que ele mais cedo e com mais entusiasmo desenvolveu, que foi quando eu cheguei cá. Em 1979 começámos a andar por aqui e vi uma panóplia de artigos rurais que me fascinou. Embora a minha vertente também já era, para além da arqueologia, também o património. E isso foi um grande entusiasmo, ver objetos do cotidiano, da vida rural e doméstica aqui da zona. Portanto, isso foi um fascínio. Ele encontrava a gente e pedia. Ia às portas e essas coisas todas. Andava sempre com coisas na mão a arrebanhar para o museu. Pois, era simpático. Não era mal criado, que era mesmo assim, e toda a gente também gostava dele. Conheci o Sr. Parracho, conheço o Sr. Parracho, aliás, desde que nasci. Somos família, não é? Depois passei a ter uma relação mais intensa quando fui para a Câmara, porque eu tenho a idade da filha dele. Obviamente que antes disso o nosso contacto era um contacto familiar e com algum respeito, dada a diferença das idades. Na Câmara esse respeito manteve-se, mas aí já éramos colegas, já houve algumas coisas que se quebraram e outras que se criaram. O Joaquim Rodrigues Parracho é uma pessoa que guardo no meu coração, a quem devo consideração, respeito e que muito admiro por aquilo que foi o seu percurso de vida. É um homem filho do povo pobre e humilde de Benavente, que nasceu em tempos muito difíceis, que só teve acesso àquilo que era a escolaridade, que nem era obrigatória até à 4ª classe na altura, mas que soube, desde muito cedo, aproveitar a aprendizagem da leitura para se ligar a pessoas que gostavam de ler. O museu abre em 80 com uma doação do Sou Parracho, uma doação imensa, e despertou-me logo o interesse de poder vir para cá, conviver com o Sou Parracho, aprender com o Sou Parracho. Então, venho, jovem, e estas salas estão pejadas das coisas que eu tinha visto em criança. As caixas de sardinha, lá estavam, com tudo, cordas, ferros, ferraduras, tudo, uma imensidão de coisas. E aí foi o prazer de poder, dia a dia, estar com ele.
uma pessoa muito generosa, uma pessoa que ajudava, transmitia conhecimentos. Como pai, era de um carinho extremo, de uma atenção, sempre muito preocupado com a sua filha. Eu não posso dizer, era um homem grande, um pai grande, um homem grande. Nos seus quase 2 metros de altura, era de facto um homem muito grande, de um coração enorme, de uma sensibilidade muito grande. Da coisa agrícola ele sabia tudo e conhecia todas as terras, o nome de todas as corelas, o nome dos donos, o nome das alfaias todas e de quem era e a geração que passava de geração em geração. Conhecia tudo porque muitas vezes na organização da Feira de Artesanato, de Artes e Ofícios, que era a escola em parceria com a Câmara que organizava. E o Sr. Parracho teve a grande qualidade imediatamente me revelar a existência da garrocheira. E, portanto, aí fomos ao campo e vimos, de facto, um forno cortado pelas máquinas, quando fizeram o canal de Salvaterra, de rega, e que foi um fascínio ir lá com ele, ver os cacos, ver o entusiasmo com que ele nos ia mostrando a outra Benavente, que ele não dominava, mas que sentia que era importante, que era a arqueologia, que era a história antiga, para além da etnografia local, a história antiga de Benavente. Aliás, projeto que ainda em 2017 está a decorrer. Casou, era queixeiro do senhor Baltazar. Levava na carroça a lavadeira para ir lavar às Fontes Sombras. E trazia depois as bilhas da água cheias para o senhor Baltazar servirem-se para o senhor Baltazar e para a casa, claro. Era o que ele fazia também. Onde casou foi para a casa da mãe. Nasceu lá a Maria Vitória. E depois foi morar para trás do tribunal, da Câmara. No beco do açúcar. Não é assim? É o que eu sei. Ele andava coitadinho, ele queria era coisas para o museu. O Sr. Parracho era uma pessoa que passava por diversos estados no mesmo dia, sem qualquer ofensa, não é? A pessoa que podia entrar muito bem disposta ao lado pessoal e depois se havia qualquer coisa, ele fechava-se em si próprio, podia não dizer nada, mas víamos nitidamente que o Parracho estava aborrecido. Havia dias que ele entrava extremamente feliz e nós víamos logo, era quando ele metia as mãos aos bolsos e começava a distribuir caramelos de vaquinha. Isto é uma coisa pouco ou nenhuma gente se deve lembrar ou referir, mas que era um facto. Então já sabíamos aí que tínhamos o Parracho. Eu creio que esta sua motivação e grande amor pela recolha daquilo que parece que não tem importância na nossa vida, teve uma motivação primeira. Foi o gostar de ler. E depois aproximar-se a um grupo que na altura existia em Benavente, de jovens universitários. Refiro-me ao Dr. Alfredo Tâmio de Almeida, ao Dr. Justino Mendes de Almeida, que criaram um grupo chamado de Estudos Benaventinos e que tinham como inspiração pessoas já com nome na história em Portugal. Ele estava sempre feliz, queria sempre aprender mais, queria sempre transmitir mais. Um respeito pelos outros. Ele escrevia, ele pintava, ele fazia negócios, ele era um bem para esta comunidade. Toda a comunidade conhecia o Sr. Parracho. Todos os miúdos conheciam o Sr. Parracho. Ele foi um homem à frente do seu tempo. Foi um doutor de um conhecimento geral, um doutor sem canudo, não é? Que ele tinha a 4ª classe. Aquela busca constante do conhecimento, das peças para o museu, tudo era para o museu, mas era tudo no geral, nada era para ele. Era tudo para conhecimento, para depois explicar, tudo tinha uma história. Qualquer peça do museu tem uma história do Parracho. Muito teimoso. Mas era engraçadíssimo e super despistado também. Mas um homem que lia muito, era um homem que, por isso era um autodidata, e acho que Benavente
lhe deve muito, muito, porque se não fosse ele isto não existia. Não há dúvida nenhuma que ele acumulou, não há dúvida nenhuma que ele fazia as suas descrições das alfaias agrícolas, das máquinas, de cada um dos utensílios, de cada um. Ele sabia tudo, e para que é que servia, e quem fez, e onde é que estava, e como é que ele arranjou, e essas histórias todas. E ele massacrava, entre comas, as pessoas que ele conhecia e não conhecia, dizia sempre, e repito, dá cá isso, não deites fora, dá cá isso, que isso é preciso. E por isso, para a memória futura, isso ainda nem sequer se sonhava da importância que isso pudesse depois existir. Estávamos aqui no Museu Municipal e agora precisamos de feedback. O que é que estão a fazer noutros locais? O que é que há? O que é que nós podemos lá beber de fonte importante para o nosso Museu Regional? E depois teve o acidente. Veio para aqui, quando foi o funeral. Dormi aqui toda a noite, aqui nesta sala. Ele era também divertido, ele conseguia ter uma série de cambiantes. E lembro-me principalmente das festas que agora ocorreram recentemente, com uma dimensão muito menor, as festas de São Brás. E então o Parracho ia às festas de São Brás e todas as pessoas que iam levavam o seu piquenique. Ele visitava todos, como popular que era, visitava todos. A fralda da camisa ia saindo. Quando chegava à totalidade da fralda saída, o senhor Parracho começava a dançar à espanhola. Então aí a filha zangava-se mais ou menos. Esta é a parte que eu me lembro mais do Parracho enquanto pessoa, enquanto popular. Percurso em que eu considero que é a demonstração exemplar de que quando nós perseguimos os sonhos e lutamos por eles, somos capazes de os concretizar. E ele perseguiu o sonho de vir a ter um museu na sua terra. E começou de imediato a recolher tudo o que encontrava, desde as pedras que sobravam daquilo que foi o terremoto de 1909 e que ele ia encontrando, pediu à Câmara de então que lhe arranjasse um local onde ele depositasse essas pedras, tudo aquilo que ele achasse que estava relacionado com o período da reconstrução pós-terremoto. Ele foi recolhendo, sonhando com o projeto desta casa. Era um privilégio poder assistir, quando vinha alguém de fora, ele a falar com o amor desta sua terra, desta sua vida. A vida de Sr. Parracho foi este museu. E eu agradeço pelos momentos e por tudo o que aprendi com ele e com o poder conhecê-lo tão de perto e conviver aqui com ele. E era, de facto, uma pessoa muito estimada e muito querida. E eu, às vezes, também tinha assim um bocadinho de... Não era ciúme, toda a gente quer o meu pai e eu não quero. Pronto, e então... Mas eu faço questão de fazer uma referência ao presidente António Zé Canhão. Ele tinha um imenso respeito, uma grande admiração por ser um jovem, um presidente, uma pessoa ativa, uma pessoa que fazia todo o género dele. Ao fim e ao cabo fazia um bocado o género do meu pai. Houve a felicidade de haver a conjugação dele gostar, dele ter acumulado e de ser funcionário da Câmara e de haver presidentes de Câmara que apadrinharam esse gosto dele e que daí há a gênese do museu. O grande gosto que eu senti quando trazia outros colegas ou a Associação dos Museus Locais que estava pós 25 de Abril em grande pujança e, portanto, a arqueologia e o património que havia na altura e os movimentos, trazer essas pessoas a Benavente e recebê-las aqui na nossa casa. Portanto, foi umas experiências vividas com Joaquim Parracho muito gratificantes. Se a vida estar fora, dava a ele. Assim como tenho aqui muita coisa. E Deus trouxe. E tem uns tamancos que comprei na Nazaré, estão aí. Pois, é assim a vida. E é facto aquilo que nós, na altura, até poderíamos considerar que era inútil e que era lixo, o futuro veio a provar que não. E a vida e o tempo fez-lhe essa justiça. Aliás, o funeral dele foi uma autêntica homenagem. Andava a pedir, coitadinho.
andava a pedir para ter. E é verdade, as pessoas novas nem conhecem nada destas coisas. Pois, e ele, coitado, tinha aquele... Pronto, gostava de ver o museu, ele é que formou. Desde 89 que este museu também tem aqui uma cafeteira elétrica minha, que foi trazida a quando da sua morte para fazer o chá, porque nós passámos aqui a noite com ele. E a recordá-lo, e de maneira que, olha, permaneceu cá também e continua cá e acho que ainda continua a funcionar todos os dias. Após a morte do Dr. António Gabriel Ferreira Lourenço, que por testamento deixou como herança ao município de Benavente esta casa, onde estamos, com uma finalidade, era que a mesma se viesse a ser um museu, tendo deixado, naturalmente, alguns quadros e alguma arte africana que tinha em sua posse. E, portanto, quando Parracho tomou conhecimento deste testamento, maior foi o seu entusiasmo e mais profícuo foi naquilo que foi a sua procura e o contacto com as pessoas, no sentido de poder estabelecer as ligações a esta futura casa, que em 1980 foi aberta e para onde o Parracho transportou imediatamente tudo aquilo que era o seu espólio, doando ao museu. É bem dito quando se diz que esta foi a sua casa. Passou a viver aqui, a viver próximo daquilo que tinha muito a ver com o seu percurso de vida, com a prossecução daquilo que sonhou ainda jovem. Benavente tem homens ilustres, sem dúvida, mas um deles terá que ser sempre considerado o Joaquim Rodrigues Parracho, pela sua capacidade de ter sonhado e ter conseguido concretizar este sonho, convencendo tudo e todos de que valia a pena, portanto, fazer esta aposta.